Oi! Para alguns, o RPG de mesa é apenas mais uma diversão para ser vivido com os amigos e dele extrair bons momentos de lazer. Para outros, é quase que uma missão, é quase que uma forma de vida. Hoje, para o nosso bate-papo, eu trouxe Luiz Cláudio Gonçalves. Ele é professor de História da Rede Particular do Rio de Janeiro, professor de Artes Marciais e escritor do cenário Tordesilhas, Sabres e Caravelas. É um prazer enorme ter você aqui conosco hoje, Luiz. Seja bem-vindo. Ele veio para falar a respeito da sua paixão pelo RPG e de como o RPG para ele se tornou muito mais do que um hobby. Se você também quer conhecer a história do Luiz, fica aqui que depois da vinheta a gente volta. Seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o meu convidado, Luiz Cláudio Gonçalves. E nós estamos aqui para falar a respeito do RPG, né? Que para nós é mais do que um hobby. Bom, claro, no início eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados, né, eles se apresentarem. Mas assim, eu não queria que de início assim, você focasse muito na questão do RPG, focasse mais na questão de quem é o Luiz Cláudio, né? O que ele gosta de fazer, como ele vê o mundo, tá? Falasse mais assim a respeito de você. Para os nossos amigos em casa também poderem lhe conhecer melhor. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu sou Luiz Cláudio, eu moro aqui no Rio de Janeiro, no Campo Grande, zona oeste do Rio. Eu me entendo, né? Antes de me entender como gente, eu me entendo como artista marcial. Eu fui criado numa família de uma tradição samurai. O meu pai eu sou a terceira geração aqui no Brasil. E aí eu fui criado eu tive uma boa parte da minha vida onde eu estava numa colônia japonesa, né? Então eu tive contato com o treino. Eu sou formado em 7 artes marciais, que é o que guia a minha vida. Também sou lutoterapeuta, shiatsu terapeuta, né? Faço acupuntura também. Adoro quadrinhos, adoro cinema. E o RPG chegou na minha vida com Paranoia, que para mim é o melhor RPG até hoje. Paranoia. Puxa, quer dizer que você, no caso, você foi criado numa colônia japonesa, mas não chegou a aprender o japonês, não, chegou? Olha, eu cheguei a aprender alguma coisa, porque às vezes eles falavam comigo, né, especialmente os palavrões, né? Criança é fogo, né? Você fica logo nessa parte. Mas não, eu não falo fluente, não. Sei uma coisa ou outra, mas não tenho fluência. E tu ficou lá até que idade? Quando eu me formei na minha primeira luta. Assim, eu não morava lá, eu ia pra lá pra treinar, né? Eu fui criado aqui. Morava próximo, né? Exato. Aí lá que tu aprendeu quais foram as artes marciais, tu aprendeu lá? Lá eu aprendi Budô, que é a luta com espada, bastão, com arma, né? Kendo. Não, o Kendo, ele é o esporte da luta com espada. Ah, é? Não? E como é que se chama a luta com espada? Kenjutsu é o tradicional, que não é esportivo. E nesse escopo pelo menos foi assim que me ensinaram, tá? Nesse escopo de armas, você chama de Kendo, não, de Budô, que são técnicas com arma. No nosso caso, a gente usava o estilo Kobojutsu, que é o estilo do karatê tradicional de usar armas. Então, tonfa, bastão, espada, esse tipo de coisa. É o Kobojutsu. Mas foi daí que veio assim a tua paixão por história? Como foi que tu acabou virando professor de história? A parte da história, sim, porque como a gente treinava, eles me ensinavam estratégia de guerra. Então eu comecei a ter muito contato com esses grandes generais e tal, né? História não é isso, mas naquele momento foi o contato que eu tive. Mas a minha paixão por dar aula foi por conta de uma noiva que eu tive, uma namorada que eu tive, que virou noiva, e ela veio a falecer. Então as coisas que ela queria ter feito e não conseguiu, eu fiz. E uma delas foi fazer história, me apaixonei e fiquei. Que
triste, né? A história de amor de vocês não se realizou, mas ela deixou um segundo amor na sua vida, né? Que foi a paixão pela educação. Que legal. E no meio dessa vida corrida, professor de história, professor de artes marciais, né? Como foi que o RPG surgiu? Foi antes, foi depois? Fala como foi o teu encontro com o RPG, como foi que você aprendeu a jogar RPG? A primeira vez que eu vi, né, o RPG foi naquelas, né, não sei se você se lembra, mas o jornal o Globo tinha um fanzine, e nesse fanzine juvenil, acho que é esse o nome, ele explicava sobre RPG, tinha uma página sobre RPG. E aí eu li acho que era Dragon Magazine, que era uma revista, não era a Dragão Brasil ainda. Sim. Lembra dela? Lembro do Dragon Magazine, sim. Isso. E eu falei, poxa, eu quero conhecer esse negócio, né? E aí eu conheci o Paranoia, que foi o meu primeiro RPG. Eu comecei a ler, me apaixonei, e era o único jogo que eles permitiam a gente jogar na colônia sem autorização. Né, você poderia jogar à vontade, porque qualquer jogo que influenciasse competição, eles não deixavam, né, a gente fazer, para não ter esse espírito de competição entre a gente. Porque como já ensinavam as artes marciais, né, não tem nenhum perigo assim, né, dos jovens criarem assim rincha um com o outro, né? Exato. Entendi. Porque é uma visão diferente, né? Eu cheguei a lutar durante algum tempo em campeonatos, mas o nosso treinamento não foi para campeonato, nosso treinamento foi para sobrevivência. E você não pode ter emoção na hora de uma luta. E competição, o desejo de vencer é uma emoção. É verdade, Aí nesse aspecto aí o RPG casa perfeitamente, né? Porque é um jogo onde não há assim, aquele espírito competitivo, ninguém ganha, nem ninguém perde, né? Uma construção coletiva. Hoje eu uso o RPG para ensinar meus alunos de luta a estratégia, porque você tem uma coisa simulada, você tem um universo simulado, daí veio o nome, porque você consegue fazer com que eles estejam num ambiente que eles podem treinar estratégia sem correr risco, sem se expor. É bem interessante. Sim, Luiz, mas aí você falou no caso, ou eu perdi o fio da meada, gente, será? Você falou, no caso, que o seu primeiro contato foi por causa da fanzine que tinha no Jornal o Globo e da Dragon Magazine, não é isso? Mas, assim, a sua primeira mesa, como foi que você acabou encontrando um narrador? Ou você já começou narrando? Já comecei narrando. Já começou. Você mesmo foi o seu primeiro narrador. O Paranoia... Olha, eu vou te falar que poucas vezes na minha vida eu joguei, a maior parte das vezes eu mestrei. E eu comecei mestrando. O Paranoia te permite isso, porque ele é tão bem explicado, ele te encoraja a fazer esse tipo de coisa. Uma linguagem fácil, né? Acessível, né? E assim, bem dinâmico. Depois do Paranoia, qual foi os outros sistemas com quem tu teve contato? Aí foi interessante, porque o que acontece? Como eu moro aqui no subúrbio do Rio, eu não tinha, para eu poder comprar um livro de RPG, eu tinha que me deslocar 1h30, sabe, só de ida e de volta para o centro do Rio. E eu não tinha grana também, né, não tinha dinheiro, né, então eu comecei a produzir meus próprios jogos, isso já bem jovem, né. Era uma porcaria, mas era de graça. E essa é uma ideia que o universo simulado, o meu estúdio, mantém até hoje, né? Dar muito material gratuito e livros baratos, para que as pessoas possam comprar, entendeu? Essa é a nossa ideia. Que é uma ideia excelente, né? Eu também, quando comecei também, a gente não tinha dinheiro. E além de não ter dinheiro, né? Eu comecei a jogar RPG, eu já dava aula, né? Não era formada ainda, mas estava terminando a faculdade, né? E eu já dava aula, e mesmo assim eu ainda não era concursada, né? Trabalhava em escola particular, quinta, sexto, sétimo ano, e a gente ganha muito pouco nas séries iniciais, como você sabe, né?
ainda mais em escolas pequenas. E aí não sobrava dinheiro, porque eu tinha que ajudar a família, etc, não sobrava dinheiro. Mas tinha um problema mais grave ainda na minha época do que a falta de dinheiro, era a falta de local para comprar, tá entendendo? Mesmo que você tivesse dinheiro, né? Porque eu comecei meu filho nasceu em 2005, eu comecei no final de 2003 para 2004. A internet ainda era muito nova, né? Era ainda uma inversão ainda praticamente nas fraldas ainda, né? Então eu lembro que a gente ia para as fanzine em Fortaleza, eu sou aqui do Ceará, né? Capital Fortaleza, eu sempre morei na área metropolitana, a gente ia para a capital, tinha uma única fanzine, né? Onde a gente comprava, e era difícil encontrar livro de RPG lá, era quadrinho, era RPG, era tudo misturado, era aquela salada doida, né? Então, quer dizer, o meu marido, ele fazia como você, tá entendendo? Ele criava as próprias aventuras dele, quando eu conheci ele, né? Ele mesmo criava o sistema dele, porque se quisesse comprar ainda não tinha onde. Então, o pessoal hoje em dia tem esse privilégio, né? De além de ter a internet, ter pessoas como você que alimenta a internet com esse material gratuito, né? Então isso aí é muito importante. E foi uma das coisas que motivou eu criar esse canal aqui também, ajudar novos jogadores, né? Que não tiveram essa oportunidade. Mas aí me conta, como foi a tua primeira experiência como narrador? Fala pra gente. Agora eu fiquei curiosa, que começou narrando. É muito coragem, né? Já começou já. Eu vou enfrentar aqui, mas é porque não havia narradores perto de onde você vivia, não tinha. As pessoas mal sabiam o que era RPG, né? A primeira vez que eu narrei não foi com o pessoal do clã, foram amigos meus, assim, da rua da minha tia. E sabe o que acontece? Eu não tive insegurança, né? Porque eu não sei por que eu não tive insegurança, só que eu era tão novo, né? Mas foi muito divertido. Eu lembro que o Paranoia, ele te permite improvisar muito. Ele te permite. Então, eu lembro, faz tanto tempo, né, que eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que foi bem legal. E tem uma coisa, eu acho que, sinceramente, eu não acredito que a maioria dos jogadores de RPG, eles sigam as regras do cenário fielmente. Eu acho que o RPG, ele tem uma característica muito legal, que é esse compartilhamento. Às vezes aparece alguém e fala, poxa, Gustavo, eu coloquei um navio da Segunda Guerra Mundial no Tordesilhas. Eu falo, show, é isso aí, sabe? Porque eu acho que isso é uma das coisas legais do RPG. É permitir que você crie suas próprias soluções. Tanto o cenário quanto o sistema. Concordo plenamente. Você querer colocar limites na imaginação é um crime, não dá. Então, se o cara quer colocar o navio lá da Segunda Guerra Mundial, que coloque, acompanhe a história dele, né? E assim, infelizmente, algumas pessoas ficam tentando bancar o chato, né? Colocando, se o próprio livro diz que todas as regras podem ser modificadas, né? Podem ser, quem somos nós para dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer? Afinal de contas, se a gente quisesse alguém limitando a nossa imaginação, vamos jogar videogame, né? Que a máquina vai lá e limita e não deixa a gente fazer, né, o que a gente quer. A gente quer liberdade, né? Mas me diz assim uma coisa, então no início você começou, né, com a cara e a coragem lá, foi narrar. Eu acredito que você disse não ficou nervoso, até porque também você estava narrando para outras pessoas que também não entendiam, né? Não, eu acho que eu não fiquei nervoso porque nem eu entendia. Então, quando você joga com pessoas que estão no mesmo nível que você, né? Beleza. O ruim é quando você está no nível easy e vai jogar com alguém lá do nível hard. Aí complica, né? Você sabe que eu não gosto. Sabe uma coisa que me deixa com vergonha de fazer? Narrar o Tordesilhas para pessoas assim. Vai ter um evento, narra o Tordesilhas. Eu fico cheio de vergonha. Eu prefiro jogar. Porque eu acho que eu ganho mais vendo a visão dos outros do Tordesilhas do que colocando a minha visão, entendeu? Entendo. Mas eu acho que isso também não é assim, só você não. Acho que muitos escritores eu percebo que eles têm assim, essa certa receio de narrar o trabalho deles, né? Assim como
assim, sei lá, como se tivessem receio de que a pessoa fosse querer imitar ele, não tivesse liberdade pelo fato de ser ele que está na mesa narrando. Se eu vou teimar com o próprio escritor, se é o próprio escritor que está aqui, né? Pois é. Né? Mas assim, você começou, né, aí por sua conta, começou narrando, mas é claro que houve um momento que você encontrou eles, né? Os RPGistas da sua área, né? Teve um momento, ou eles encontraram você, eu não sei bem como foi, mas conta pra gente, depois que você acabou conhecendo o pessoal do RPG, como foi a recepção deles, como é que foi, assim, a sua convivência com os RPGistas, né, lá do Rio em geral, como é que você foi recebido? Já que você era, né, digamos assim, né, como é que a gente chama um samurai que não tem mestre? Um Ronin, né? Como é que foi lá? O que acontece? É muito interessante isso, porque o Tordesilhas, eu passei a ser conhecido por conta do Tordesilhas, e eu passei a conhecer por conta do Tordesilhas. É muito difícil, eu sempre vou acabar voltando para o Tordesilhas, porque foi ele que me fez conhecer os RPGistas. Por quê? Porque eu jogava para mim e eu escrevia para mim. Tá entendendo? Eu não ia para eventos jogar RPG. Deus me livre para eventos jogar RPG. Essa era a minha próxima pergunta. Você não frequentava eventos? Olha, eu vou te ser franco, até hoje eu ainda me sinto um pouco desconfortável, né, em eu mestrar num evento, porque eu fico tímido. Eu aprendi muito do mundo do RPG quando eu já era conhecido por conta do Tordesilhas. Por exemplo, eu não sabia, a minha sócia, né, a Mônica, ela me fala que tem muito machismo no mundo RPGista. E, óbvio, eu sou homem, eu não tenho lugar de fala, eu não posso dizer. E eu falei, eu não tinha percebido que existia. Eu sei que tem, tá? Mas eu não tinha percebido. Por quê? Porque eu não fazia parte, eu jogava entre amigos, com amigas, sabe? Nunca em evento. Então, quando eu conheci o público, eu já era meio conhecido por conta do Tordesilhas. E a galera sempre me recebeu muito bem. Eu não posso reclamar, não. Acho que Tordesilhas foi uma coisa assim que o pessoal gostou muito e acabaram... É uma galera bacana, né? Eu sou apaixonado pelo público do Tordesilhas. Sem brincadeira, eu sou apaixonado por eles. Eu sou apaixonado por esses caras e essas meninas. Por isso que eles às vezes inventam uma loucura, eu vou lá e faço. Inventaram de fazer um Sharknado. Eu fiz o Sharknado para eles. Meu Jesus. Mas é coisa de fã, né? Fã, quando ele gosta de algo, o próprio nome de fã, né? Ele vive em prol daquilo ali, né? E assim, quanto à questão do machismo e tudo, a gente sabe que infelizmente isso é uma ferida na nossa sociedade, sim, né? Que existe em todas as áreas, né? Mas assim, eu posso dizer, porque ao contrário de você, eu tenho um lugar de fala, e eu posso dizer que fui muito bem recebida no RPG, né? Que não tive aqui na minha área, graças a Deus, eu não tive problemas. Eu sei que teve algumas amigas minhas que relatam e contam, né? Histórias tristes, lamentáveis, mas assim, eu vejo o público do RPG um público muito maduro nessa questão, tá entendendo? Homem e mulher muito livre dessas amarras. Então, eu já narrei para homem, já joguei com homem, né? Já joguei com mulher, já narrei para mulher, e a gente não tem tantos problemas. Claro, sempre aparece um sem noção, aqui e acolá, né, tem em todo canto, como eu disse, mas é bem mais livre do que em muitos outros estilos de jogos, de coisas que a gente vê, principalmente jogos eletrônicos ou na internet, tem muito disso, né, a gente acompanha. Mas voltando, né, aqui para o nosso bate-papo, que a gente já está fugindo, né, quando foi assim... Você disse que desde o início criava para você, né? Sempre criou para você. Mas, assim, quando foi que veio, assim, caiu a ficha para ti de que o RPG podia ser mais do que uma simples diversão, podia ser mais do que simplesmente se reunir com os amigos no fim de semana para jogar, né? Quando foi que
surgiu a ideia de eu vou escrever, eu vou produzir, eu vou criar? Como foi que deu esse estalo, assim? Vamos lá. Você me permite fazer uma rápida divagação? Sim, claro, pode. Aristóteles tinha um conceito chamado eudaimonia. O que seria eudaimonia? Seria o seu lugar no universo. Né? Quando você descobre o seu lugar no universo, aquilo que você faz, né, que te encaixa no mundo. E como é que você descobre isso? Quando você faz sem saber por que você está fazendo. Por exemplo, se eu te digo que eu sou professor porque por profissão, porque, sei lá, eu tenho tempo para mim, eu ganho meu dinheirinho, já não é mais eudaimonia. Quando eu falo que eu luto para me proteger, já não é mais eudaimonia. Agora, quando você me faz esse tipo de pergunta e eu não sei qual é a resposta, é a minha eudaimonia. Sabe? É porque eu não fiz, um dia eu vou montar um estúdio. Não. A maior parte, eu vou dizer para você que 90% do que eu escrevo continua só para mim. Sabe? Quer dizer, não foi algo programado, você não acordou e hoje eu vou escrever um material de RPG, eu vou escrever o Tordesilhas. Não é. Eu tenho um sentimento que eu, às vezes, não sei lidar com o sentimento da minha cabeça, eu transformo em letras e dali ele vira algum produto. Você entendeu? Que legal. Indignações. Muito legal. Eu não sei te explicar porque todo dia eu acordo 5 horas da manhã, sabe? Escrevo. Mas Luiz, essa sua paixão por escrever, né? Que é isso que eu estou deduzindo que você, né? Você está com essa divagação, você quer me dizer que você tem esse dom de escrever, surge assim na sua mente, né? De repente, surge sem você programar, é mais por inspiração, né? Assim, hoje eu amanheci com essa ideia, vou pôr no papel. É mais ou menos isso? Esse é o ponto. É exatamente o oposto. Porque, veja... Deixa eu te explicar. Não, tem gente aí agora ouvindo isso e está pensando, caraca, o Luiz, ele nasceu com um dom mágico de ser escritor. Não nasci. O que eu faço é todo dia, né, sentar nesta cadeira que eu estou aqui agora e escrever. Alguns dias com uma inspiração maravilhosa e outras sem inspiração nenhuma. Algumas vezes eu escrevo textos gigantescos que eu não uso nada. Mas mesmo que você esteja sem inspiração, você se força a sentar e escrever. Tem um ditado na arte marcial que diz assim: a caminhada fortalece as pernas. Você não pode esperar, sabe? Quando eu... Sabe? Esquece quando eu. Senta agora e faz. Então, você entendeu? Por isso que eu falei que é o oposto. Não é um dom. O Luiz Cláudio trabalha, o Luiz Cláudio tem preguiça. Só que quando eu escrevo, eu consigo canalizar minhas emoções. É quase que uma forma de terapia. E eu consigo escrever porque eu sento para escrever. É porque eu quero que as pessoas percam a noção de que o escritor tem um dom mágico. Eu não tenho dom mágico, não. Concordo com você. O que eu tenho é disciplina. Eu acho que isso falta às vezes para as pessoas, tá me entendendo? Eu tenho... E eu vou te dizer uma coisa, não, você falou isso aí, agora me lembrei da coisa que eu falo sempre aqui com meu marido, Francisco. Nós somos duas pessoas bem diferentes nesse aspecto criativo, né? Ele é uma pessoa muito motivada pela inspiração, ele é aquela pessoa que se ele tiver uma ideia, ele senta agora, e nem que leve 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele só consegue sair dali, desligar daquela ideia quando ele termina. Ele precisa terminar, né? E ele fica assim, chocado, porque eu consigo fazer como você, eu consigo todo dia sentar só um pedacinho e fazer só aquele pedacinho e depois me desligar, né, do resto do mundo, tá entendendo? E eu vejo sempre o quê? Tem algumas pessoas que têm uma habilidade maior para escrever, do mesmo jeito que tem os que têm habilidade melhor para aprender física, aprender arte marcial, língua, desenhar, né? Existem pessoas mais artísticas, mais criativas? Existem. Mas até mesmo essas pessoas, muitas vezes elas nadam e morrem na praia.
né? Por quê? Porque elas não têm isso que você acabou de falar, que é, na minha opinião, mais importante para qualquer pessoa que queira construir algo, que é, né, como é que... Esqueci a palavra, é a que tu falou, é a determinação, né? Exatamente, o foco, eu acho que isso é muito importante. Uhum. Você, e o pior, o legal disso é que o exercício faz você conectar mais fácil. Esse conectar é o que eu chamo, aquilo que o seu marido faz, eu também faço, você faz, quem está ouvindo em casa agora também faz, de você estar numa sintonia tão grande com alguma coisa que a coisa flui através de você. Isso também é exercitável, sabe? O que eu quero dizer é isso. Se você tem um foco, vai e faz, sabe? E não desanima, não olha para o lado. Deixa eu contar uma história. Se você me permite. Quando eu era pequeno, meu pai me obrigava a bater em parede de chapicha para poder treinar o punho, né? Para ter força no soco. E todo dia eu ia lá, batia, aquela parede ficava toda suja do meu sangue, né? Minha mão toda rasgada. E no dia seguinte eu tinha que bater de novo. Foi uma infância bem complicada. E aí teu pai levava a sério, né? O treino. É importante. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei: ô sensei, eu não sei se o senhor percebeu, mas esse muro não vai cair. Essa merda não vai cair. E aí ele falou para mim assim: não é sobre você bater e o muro cair, mas sobre o quanto você consegue continuar batendo. Fala, que legal. Né? Entende? Então, a vida é sobre o quanto você consegue continuar batendo. É sobre a sua capacidade, né, de resistir aos imprevistos, aos problemas, né, de se focar em alguma coisa. Cara, quer dizer, é muito essa lição que ele deu aí é para a vida toda, coisa de pai mesmo, né? Somente o pai compartilha um conhecimento desse com outra pessoa, né? E assim, então, eu sei que eu estou insistindo, mas é porque assim, eu estou admirada, sabe? Porque eu estou admirada, assim. Mas, Luiz, então, você escreve um pouquinho todo dia e vai guardando, não é isso? Você diz, escreve um pouquinho e vai guardando. Como foi que esse projeto saiu da gaveta, né? Alguém te inspirou a pegar aquele material e transformar num livro? Como foi, né? Ele não sai de lá sozinho, né? Então, como foi que você acordou e disse: cara, eu posso pegar esse material aqui todinho e escrever um livro, né? Publicar um livro. Como foi que isso, né, aconteceu? Bom, vamos lá. Winston Churchill dizia que se eu enxerguei mais distante foi porque estava no ombro de gigante. Então, eu vou citar... frase era do Newton, vamos ter já acho que o Churchill copiou o Newton. Não, pode ser. Pode ter sido. Mas vamos lá. Primeiro, o Tordesilhas surgiu por conta de uma namorada que eu tive, que ela sempre gostou de jogar com pirata, com elfa. Tudo tinha elfo. Jogou no Japão, tem elfo. Jogou super-herói, tem elfo. Né? Ela fez isso. E aí ela falou: Luiz Cláudio, eu quero jogar num mundo de pirata, tipo Piratas do Caribe. Tinha acabado de sair Piratas do Caribe 1, que é pra mim o único que importa. E eu quero jogar com elfo nesse cenário. Eu falei: caramba, né? Eu criei pra ela, né? A gente casou, né? E hoje ela é uma grande amiga minha. Inclusive, ela aparece na capa do primeiro Tordesilhas. A ruiva que tá lá é ela, né? Na capa. É nada mais justo. Só que a gente tinha guardado... Ela que tu fala, no caso, a personagem dela. Não, ela mesma. Ela mesma. Ela mesma. Do primeiro Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Ela tinha uma foto fantasiada de pirata e a gente colocou lá. Ai, que legal. E aí, tudo bem, o tempo passou e aí aconteceu da antiga Redbox, né, a antiga editora Redbox. Ela fez um concurso chamado Seu Mundo na Redbox, que era um concurso para escolher um cenário. Isso foi em 2012. E eu não ia lançar porque eu achava que isso tudo já estava carta marcada, que os caras já tinham alguém, né? Sabe como é que é? Mas, poxa, não era um concurso genuíno.
E eu não ia colocar, eu fui forçado a colocar, né? A patroa falou, não, coloca lá, vamos comprar. E eu coloquei e eu tomei um susto quando o Tordesilhas foi ganhando as etapas, sabe? Eu sinceramente tomei um susto, não imaginei, porque eu só escrevia para mim. Eu não tinha blog, eu não tinha canal, eu não tinha nada, ninguém me conhecia. Eu não fazia nem parte do grupo acho que na época não era nem Facebook, acho que era um grupo de e-mail da editora, nem isso fazia parte. Caramba! Né? Eu não fazia quase nada, não conhecia ninguém. Eu conhecia o Dragon, que é o sistema, mas eu não conhecia ninguém. E aí eles me contemplaram, né? O cenário foi aceito, né? Isso foi em 2012. Em 2013 eu escrevi o livro. Eu mudei alguns elementos da primeira versão para essa segunda, e foi quando eu conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o Fabiano Neme. Fabiano Neme, ele é o criador do Dragon, ele criou o Diário da Repressão, Arcanas Ancestrais, ele é um grande escritor de RPG, e foi o meu sensei do RPG, sabe? As dicas que até hoje eu sigo, que eu foquei na minha cabeça, vieram desse cara. Te adotou, né? Tu era um Roninha e ele te adotou como mestre. Exatamente. Ele virou meu daimyo, né? Ele virou meu senhor. E hoje ele está com a gente no universo simulado, a Redbox não existe mais, né? E ele agora está comigo, né, lá no universo simulado, e eu tenho imensa honra de dizer que sou aluno desse cara, né? E, enfim, e aí em 2017, só em 2017 é que o Tordesilhas, a primeira edição, saiu. Né? Também não imaginei o sucesso que ele ia fazer, eu não imaginei. Na época não tinha nenhum cenário de pirata no Brasil. O Sétimo Mar surgiu no ano seguinte. Né? Foi, o Tordesilhas saiu anterior, né? Saiu antes. E eu fiquei assim, eu vou te ser muito sincero, até hoje eu fico assim, caramba, que legal, o pessoal bem genuíno. Deixa eu contar uma história, se você não se importa. Pode ficar mal. Antes do... Estou adorando suas histórias. Exatamente um ano antes do Seu Mundo na Redbox, e de eu jogar o Tordesilhas nesse concurso, eu procurei o dono de uma editora, né? E falei com ele, poxa, eu tenho material aqui, né, de pirata, a gente não tem pirata aqui e tal. Isso no Rio de Janeiro. Eu não posso dizer o nome da editora, peço desculpa. E aí ele falou assim para mim, você mora onde? Eu falei, em Campo Grande. Você que não é do Rio, não sabe, Campo Grande é zona oeste do Rio de Janeiro, ou seja, bairro pobre, né? E eu moro no bairro pobre, eu não sou rico. E aí, me orgulho muito de morar aqui. E aí, aí ele falou, pô, e qual a tua profissão? Eu sou professor. E o cara deu uma desdenhada, sabe? Do tipo assim, pô, não vai conseguir lançar essa merda não, sabe? Só que, o que acontece? Eu fiquei com raiva. Imagina. Quando eu fico com raiva, aí que eu escrevo mesmo, sabe? E logo depois... Bate no papel, né? Desconto no papel. Eu sempre falo para os meus alunos, não se permita ter pena de você. Não se permita. Sabe? Não se permita criar motivos para ser covarde e não fazer o que você tem que fazer. Sabe? Porque se eu não tivesse que trabalhar, eu escreveria. Se eu não tivesse filho, eu escreveria. Não faz isso. Não crie desculpa. Uma coisa que a gente aprende na arte marcial é sempre responder os. Você não diz, é que não, é os. E você vai lá e faz o que o cara te mandou, entendeu? Uhum. Então, não se permita fraqueza. E aquilo me deixou com uma raiva, eu falei, agora eu vou lançar. Só não, hein? Coincidentemente, apareceu esse concurso e a editora dele não existe mais. E ela fez um grande trabalho, né? Durante o tempo que existiu, fez um trabalho muito bom. Assim, em relação ao RPG, né? Eu me lembro desses concursos, né, que ela fazia. Muito bom. Me recordo. Muito bom. Eu só não sabia que o Tordesilhas tinha sido um dos, né, tinha surgido de lá, né? Mas, sim. Assim, no caso, né, eu pensando aqui, poxa, então
foi através da sua primeira esposa, né, que surgiu essa questão dos piratas, né? Porque eu fiquei imaginando aqui, né? Poxa, ele ama arte marcial, né? Por que não samurai? Né? Por que não mais um cenário de samurai, né? Aí a minha pergunta era exatamente de onde tinha saído essa paixão pelo mar, né? Pela questão lá dos piratas. Agora já sabemos que foi devido à influência da sua esposa, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Há muita pegada também da história do Brasil no Tordesilhas, né? Muito. Né? Porque, assim, você como professor de história, trabalhando com um cenário, né, que foi fortemente influenciado pela história do Brasil e tudo. Me diz assim, como é a experiência para ti do RPG em sala de aula? Tu tem tido essa experiência, tem tido essa oportunidade? E como tu vê o RPG como uma ferramenta educacional? Você acredita que o RPG possa ser utilizado como uma ferramenta educacional? Sim. Curioso isso, porque caramba, você fez me fez conjecturar tanta coisa aqui. Você tem todo tempo para falar, não se preocupe com o limite de tempo. Por exemplo, samurais, né? O pessoal do Tordesilhas pede muito para eu explicar mais a parte oriental do cenário, né? Do mundo dos Tordesilhas. E eu ainda estou tendo dificuldade com isso por uma coisa que nós chamamos de dar um passo para trás. O que seria isso? É muito difícil para você escrever sobre algo que você faz parte. O peixe não sabe o que é o mar, né? Porque ele vive ali. Ele não tem um paralelo, aquilo para ele é um mundo. Ele não sabe comparar porque ele não tem uma outra visão, né? E a minha visão do samurai é uma visão muito menos fantástica, muito menos glamourosa que se tem aqui. É mais realista. Eu penso que seja. Então eu estou tendo muito esforço, eu estou me esforçando muito para fazer um recorte que permita trazer esses samurais do Tordesilhas. Mas por enquanto, curiosamente, o que o pessoal mais me cobra mesmo é a versão Brasil do Tordesilhas. Porque o Tordesilhas tem duas versões do Brasil. Ele tem uma versão que eu estou criticando e uma versão que eu estou elogiando. A versão que eu estou criticando é a República do Café, que é um cenário, um micro cenáriozinho que a gente fica zoando um pouco com a política brasileira. E já a outra é Vera Cruz, que a gente traz um Brasil muito mais alegre, muito mais heróico, né, bravo. Né? Depois a gente fala um pouco mais sobre essa presença, se você quiser. A gente fala um pouco mais sobre essa presença da cultura brasileira no Tordesilhas. Mas em sala de aula, eu diretamente nunca tive possibilidade, porque havia muito preconceito, tá? Havia muito preconceito. E eu, sinceramente, nunca tinha encontrado um sistema que fosse fácil e divertido o suficiente para ensinar. Até que... Você está me entendendo? Até que... Por que acontece? A maior parte dos livros de RPG histórico, gente, estou falando dos que eu tive contato, eu adorei ler, mas eu não consigo imaginar um aluno meu lendo e querendo jogar aquilo. Até que eu tive contato com, novamente, Fabiano Leme, lançando Diários da Repressão. O Diário da Repressão, que agora vai virar Memórias da Repressão, e ele deve de lançar pelo Universo Simulado, foi genial, sabe? Porque fala da ditadura, não só brasileira, mas de todas que tiveram na América Latina, só que a mecânica te permite brincar, sabe? Se divertir, apesar do tema ser pesado, mas você consegue usar criatividade e tal, você consegue prender a molecada. Sabe por quê? Aí, dica como professor, né? A minha segunda paixão, te falei, é o cinema, né? E quando eu vou passar um filme em sala de aula, eu tento muito pensar o seguinte: não adianta ser bom para mim, tem que ser bom para o aluno. Pronto. Então, nesse sentido, trazendo isso para o RPG, eu tenho que trazer algum sistema que possa se comunicar com esse garoto. Falar a língua dele, né? Entendeu?
Porque um erro do RPG, e um gravíssimo do RPG, é que a gente conversa muito dentro de uma única bolha. É aquilo que o 3D&T conseguiu romper. Ele foi lá buscar o pessoal que gosta de anime, vem pra cá, e trouxe. Nós temos que aprender a fazer isso em sala de aula. É verdade. A revolução feita pelo RPG, né, ou pelo 3DT no RPG, né, ela foi fenomenal. Por quê? Porque ele criou uma linguagem acessível para qualquer pessoa, né? Todos poderiam entender, todos poderiam participar. E isso não é muito fácil na sala de aula, né? Então você pode criar uma história lá linda, empolgante, mas é para você. Será que para o seu aluno ela vai ter, né, essa mesma paixão? Exatamente. Mas assim, você como professor, você vê benefícios em se adaptar ao RPG para a sala de aula? Vale a pena todo esse esforço, né? Sempre que eu posso, eu falo de RPG nas minhas turmas, né? Porque o RPG, cara, é fantástico. Você trabalha oratória, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a educação romana tinha oratória e nós não temos. Então a molecada não sabe se representar, eles não sabem falar. Nós não ensinamos isso para eles. Trabalho em interpretação, o trabalho em equipe, criatividade, leitura, é uma maravilha. Eu sempre tento incentivar, e eu acho que tem que ser feito sim. Teve uma escola que eu trabalhei, que eu tentei colocar, implementar, seria à tarde, grupo de RPG, mas os pais não deixaram, né? Os pais vieram na escola e criticaram e tal. Quer dizer, não basta não deixar o filho brincar, ele tem que proibir. Porque também a educação brasileira, ela tem uma visão muito engessada. Nós estamos em 2020, toda criança tem celular e nós usamos livro didático, daquela grossura. Você está me entendendo? E achamos que a aula tem que estar ali, pautada ali. Nós vivemos uma educação muito engessada, infelizmente. Que não se aproveita do que a tecnologia tem para oferecer, né? Eu, como professor de física, eu vejo essa realidade, né? Então, o máximo de tecnologia que querem deixar o menino, que era que eu acho que deveriam proibir, é a calculadora, né? Que eu acho que ele não deveria usar, porque ela realmente, nas séries iniciais, né, ela inibe a capacidade mental da pessoa de processar, né? Mas, assim, celular, por exemplo, existe uma lei aqui no nosso estado que proíbe o menino de usar celular. Tá entendendo? Mas o celular, ele é um objeto que ele pode ser utilizado como ferramenta educativa de forma incrível, né? Sim. Então, porque ao invés de proibir esse menino de usar, por que não ensinar ele a usar esse celular de forma positiva, né? Então, nós vivemos uma educação muito de proibir, né? Proibir é mais fácil do que ensinar. Tá entendendo? Proibir é mais rápido, é mais efetivo. Quanto à questão da oratória, eu acho que isso tem até a ver com o cerne político do nosso país, né? Nós vivemos num país onde fica calado que é melhor, né? Então, para que ensinar esses meninos a falar, né? Eu me lembro quando eu ensinava numa escola, e eu estava numa época, eu estava estudando para concursos, né? E eu estava apaixonada pelo direito constitucional, né? E eu queria passar aquilo para os meus alunos e tudo, né? As coisas que eu estava descobrindo. Então, eu cheguei para a diretora da minha escola, ela estava querendo criar uns cursos, né, em outro horário, e eu propus fazer um sobre direito constitucional. Aí olha o que ela me respondeu. Eu gosto muito dela, pessoa maravilhosa, mas eu fiquei assim, caraca, não acredito que essa mulher falou isso. Ela olhou para mim e disse: não, tá doido ensinar direito para esses meninos, eles já são tudo cheio de direito, imagina se for ensinar mais direito para eles. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Porque estudar o direito não é só ensinar o direito, é ensinar também que o direito, para você ter o direito, você tem que cumprir os deveres. Né? Até onde o direito pode ir, né? Aí tempo depois eu fui amaciando devagarzinho e acabei colocando, né? E o pessoal gostou muito, tá entendendo? Mas ela teve aquele receio de que os alunos iam pegar o conhecimento para depois usar contra ela mesma, tá entendendo? Vim cobrar, me exigir.
Mas é tudo o quê? Uma educação social. É fruto da sociedade onde a gente vive, né? E o RPG, como você falou, a questão da oratória, é lindo. Eu tinha alunos que não conseguiam apresentar um trabalho, não conseguiam falar, tá entendendo? Não conseguiam se expressar. Depois que eu levei o RPG para a sala de aula, que eu comecei a fazer, né, que aqui no estado do Ceará a gente tem um trabalho com RPG e tudo no contraturno, né? A gente tem grupo de RPG dentro da escola e tudo. Agora com a pandemia ficou mais difícil, né? Mas eu tenho fé em Deus que vai passar e a gente vai voltar com esse projeto. Meninos que não falavam nada, de repente dando aulas de apresentação. Por quê? Porque o menino incorporava o personagem. Eu dizia, vem cá, como foi que tu conseguiu fazer isso? Não, professora, eu fiz de conta que era campanha de RPG e que eu estava interpretando o personagem. Tá entendendo? É muito fácil quando a gente faz isso sem se perceber, né? Você que é professor, você que trabalha, que vai dar uma palestra, faz isso sem perceber. Quando você respira fundo e diz assim, agora eu vou, né? Você está vestindo a carapuça, né? Do personagem que você vai interpretar. Nossa vida é estar no teatro, né? Então a gente vive interpretando, né, personagem. Aí você diz, eu sou tímida. Eu sou também. Tá entendendo? Quem me vê diz, não acredito, essa mulher não é tímida. Mas tenho dificuldade para fazer amizades. E nisso o RPG me ajudou muito. E por isso que eu tive a ideia de levar o RPG para a sala de aula, né? Para ajudar outros jovens como eu que tiveram essa dificuldade, né? Voltando de novo à questão da política, você disse que queria falar, né, sobre isso e a história do Brasil e o seu livro, né? Antes do Tordesilhas, o único livro, assim, claro, teve o Desafio dos Bandeirantes, né? Mas esses são bem mais antigos. Mas agora, mais na atualidade, que eu conheço, além do seu, é o Rai Brasil, do Marcelo Deldébio. Não sei se você teve já a oportunidade de conhecer. Mas assim, o Rai Brasil ele já puxa mais para o lado da mitologia, né? Ele já dá aquela puxada esticada para o lado da mitologia e ele mescla a mitologia também com a parte do momento político que estava sendo vivido no Brasil naquela época, né? Ele fala sobre o Exército Vermelho, né? O Lula como sendo um personagem histórico, né? E tudo. Assim, no caso do Tordesilhas, também há essa pegada mitológica, você procura se manter mais fiel ao lado histórico. Conta pra gente, fala mais pra gente sobre, né? Quem não conhece o Tordesilhas, pessoal, ele vai ter agora, né, uma segunda edição, né, isso, com um sistema próprio, né, que vai ser o sistema Vanguarda. Gente, eu tô dando uma olhada, viu, a respeito desse sistema, depois pretendo fazer um vídeo falando melhor, o Luiz vai me permitir falar sobre, né, o sistema para que vocês possam conhecer, e aí quando sair o financiamento, vocês já terem ideia, né, do trabalho todo para poder comprar. Mas fala pra gente mais a respeito do Tordesilhas. Primeiro, respondendo rapidamente a sua pergunta, se ele é mais histórico, não. Bem ao contrário. O Tordesilhas, ele brinca justamente com isso. Por exemplo, se você perceber, já começa pelo nome. Tordesilhas está escrito errado, está com H e Z, né? Ou seja, você sabe o que é, mas não é igual você aprendeu. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que tem que saber é o seguinte, é muito mágico, é alta fantasia, beleza? É alta fantasia, itens mágicos de baixa qualidade você compra nas feiras, que são as especiarias, você compra nas feiras. As especiarias do nosso mundo, que era canela, seda, aqui não. Aqui é tapete voador, poção mágica, que você compra nas feiras. Existem várias raças que no mundo do Vanguarda, no sistema Vanguarda, a gente chama de povos. Então você tem elfo, tem anão, tem halfling, mas também tem os novos, como por exemplo o sereano, que é uma sereia, né? Um homem sereia, uma mulher sereia. Tem os punks, que o pessoal adora, que eles são pequenininhos, ladrões, né? Eles vivem pouco, então eles querem viver intensamente, e o pé deles tem forma de mão, sabe? Com forma de mão. Eles são bem, o pessoal se amarra neles.
Nós temos os curupiras, você pode jogar com curupira. Nós temos os ébanos, que são negros, né, resistentes a fogo, né, eles não sofrem dano com fogo, entre outras raças também novas, né? O mundo de Tordesilhas é muito louco, porque, por exemplo, você está no mar, você pode ser abordado por uma chuva de bola de fogo, você pode ir para uma ilha onde o tempo não passa direito, sabe? É doido, assim, é completamente doido. Mas o continente são 3 continentes, mas o continente principal, Alexandria, né, que seria a nossa Europa, tem toda uma geopolítica que você pode usar na sua mesa ou não. Você pode usar Tordesilhas sem cenário ou com o cenário, dá no mesmo e funciona. Mas onde é que está a cultura brasileira? O que acontece? Geralmente, quando você vê um RPG, como Tordesilhas, por exemplo, você espera ir para o continente que seria o Brasil, para lá encontrar a cultura brasileira. No Tordesilhas, não. No Tordesilhas, o Brasil está enfiado em cada pedacinho do cenário. Por exemplo, além do mago e do clérigo, nós temos o santeiro, que é um mago baseado no nosso candomblé, no nosso pajé. Você tem o curupira como personagem jogável. Você tem o próprio ébano, como eu falei agora há pouco, que é uma referência a Xangô, né? Você tem uma série de referências da cultura brasileira dentro do cenário. Você pode jogar de malandro, você pode ser um malandro, pode ser um capoeirista, sabe? Tudo isso dentro do cenário de pirata. É muito doido. Não, com certeza. E assim, né, a gente precisa parar de ficar exportando, né, os seres e as criaturas de outras mitologias, quando a gente tem uma mitologia rica, né, que é ao nosso alcance e que precisa ser explorada. E aqui entre nós, se a gente não explorar, o pessoal de fora também não vai, né? É nosso dever explorar assim a cultura que a gente tem. Isso me leva a um outro pensamento aqui, né, sobre a questão da síndrome de vira-lata, né, que tanto cerca o nosso país, né? Infelizmente o Brasil, como você bem sabe, ele é um país onde as pessoas acham que o bom é você ter dinheiro para mandar o filho estudar fora. O Sim. bom é o que vem de fora, é você comprar o que vem de fora. E isso, infelizmente, se reflete também no RPG, né? Então, a maioria das pessoas diz assim, eu não vou comprar esse livro brasileiro, não, prefiro comprar o Sétimo Mar, né, um livro de fora. Então, eu queria saber, assim, como é que foi a sua experiência com essa questão de ser um escritor brasileiro, se você sofreu assim, algum tipo de preconceito, ou se não, se você foi bem recebido, né? O que você, assim, aprendeu, tá entendendo? O que você tirou dessa? E o que você diria para as pessoas que estão querendo criar, mas que estão com medo, estão entravados por causa, né, dessa questão? Vale a pena ser escritor de RPG no Brasil? Oi, que pergunta. Não, vamos lá, adorei. Foi uma metralhadora, vamos lá. Eu tenho muito, até por conta do treinamento, eu tenho muita gerência de crise, né, na minha cabeça. E eu estou muito acostumado com pessoas se contrapondo a mim. Na verdade, minha vida como lutador é enfrentar pessoas que se contrapõem. Então, então você já tinha dito que quando fica com raiva, aí é que você vai atrás. Aí é pior, aí que eu faço mesmo. Então, assim, mas é porque assim, é muito importante na luta você não ter emoção. Então, só que emoção é uma coisa, eu sou um ser humano, então o que acontece? Você canaliza. Tem uma brincadeira que eu tenho uma frase do Tordesilhas que volta e meia os fãs falam de novo, que é assim, você não enfrenta o demônio, você sai da frente dele, né? Então, a emoção você canalizar, e eu canalizo na escrita. Mas vamos lá. Desde o princípio, o pessoal foi muito legal com Tordesilhas. Muito. Eu sempre achei que o pessoal sempre foi muito receptivo, sempre foi muito bacana comigo. Claro que eu tive algumas críticas que você sente que aquela crítica, ela não é para te fazer bem, não é construtivo. O Humberto Eco, ele explicou isso muito bem.
em um livro dele que eu não lembro qual foi. Ele falou assim: a internet dá voz ao idiota. Sabe? Então, de vez em quando você vê a pessoa que está criticando porque não entendeu, e aí você explica. A pessoa que está criticando porque quer que você melhore. E a pessoa que está criticando porque é um idiota, e você não tem que dar ouvido, né? Eu acho que esse tipo de controle, para as pessoas que estão começando agora, é muito importante você ter. A gente tem que saber amarrar o nosso ego. Saber que eu não sou perfeito, as pessoas podem me criticar, por melhor que seja o meu trabalho, ele é digno de crítica, certo? E o segundo, saber também que eu não sou completamente ridículo, sem capacidade nenhuma de escrever, sabe? Eu tenho alguma coisa de qualidade. Então, esse controle do ego é muito importante dele. Você saber ouvir crítica. Nem vai ser um trabalho tão perfeito que ninguém não goste, mas também não vai ser tão ruim que não tenha quem goste. Alguém vai gostar, né? Mas pensando bem, eu acho que talvez o motivo pelo qual eu não tenho tanto problema com isso é que a pessoa que mais me critica sou eu, sabe? Eu acho que ninguém... Pergunta para minha sócia, a Mônica sofre, tadinha. Porque às vezes eu mostro a ideia para ela, falo: Mônica, tá aqui. Ela, pô, legal, perfeito, maravilhoso. Aí na outra semana mudei tudo, Mônica, tá uma merda, sabe? Então acho que é difícil alguém me criticar mais do que eu. Outro aspecto que parece com meu marido, ele também tem isso. Ele faz todo lá, termina. Quando ele termina de fazer, ele diz: não presta não, joga fora, vou começar de novo. E às vezes tá ótimo, né? Porque existe a visão de quem tá dentro e a visão de quem tá fora. Quem tá dentro nunca tá satisfeito. Né? Eu venho há 3 anos escrevendo um livro baseado numa campanha de RPG que meu marido narrou, né? E ele disse que eu não vou terminar nunca, porque ele disse que a história é ampla demais, sabe? Até lembra Game of Thrones, né? Aquelas histórias medievais bem fantásticas. E eu digo para ele: meu filho, quando eu termino um capítulo, eu paro, eu não vou reler e fazer juízo, porque se eu reler, eu vou querer reescrever todinho de novo, né? E o escritor, ele tem isso com ele, né? Essa maneira de querer estar sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. E às vezes essa loucura da cabeça da gente tá legal, tá perfeito, mas você tem que ser rígido com você mesmo, né? E assim, como você estava falando, nem todo mundo que critica você vai ouvir. Existem críticas positivas. Essa questão de amarrar o ego é incrível, né? Porque eu já vi muita gente desistir de projetos fabulosos por causa que não sobreviveu a um comentário negativo, né? Eu acho que hoje nós, enquanto professores, nós devemos salientar isso. Nós temos que fazer um trabalho hoje sobre, especialmente agora com a pandemia, sobre proteção emocional. Como proteger a sua emoção, sabe? Porque as pessoas estão, até por conta da pandemia, de toda essa insegurança... Cadeadas, né? Presas dentro de casa, estão um pouco mais malvadas do que o normal. Então a gente tem que saber proteger, né, a nossa emoção e controlar o ego, porque se o meu ego fosse muito grande, o Fabiano não teria me ensinado, a Mônica não teria me ensinado. Tantas pessoas que são fãs do Tordesilhas, sabe, que vieram: pô, isso aqui não tá legal não e tal. Até hoje só uma crítica que me fizeram realmente doeu. De eu saber que a pessoa estava certa, eu errei por uma bobagem, mas me dói tanto que eu vou te pedir perdão. Eu só vou contar essa história para alguém quando a segunda edição sair e o erro tiver sido corrigido. Não, tudo bem. Né? Aquela não doeu que a pessoa estava errada. Vamos agendar uma nova entrevista para depois da segunda, para que você possa contar em primeira mão essa experiência. Vou contar para você. Eu não vou contar isso para ninguém. Acho que só a Mônica sabe dessa história. Que a pessoa fez uma amiga minha fez uma crítica, eu falei: ela tá certa, me doeu muito. E sobre o que você falou sobre não ler, tu sabe que eu escrevi o Tordesilhas, foi o livro Tordesilhas, eu escrevi em 2013, a primeira edição, né, dos Sábios e Caravelas, né? Eu escrevi em 2013 e eu só voltei a ler esse livro em 2019, quando eu estava escrevendo a segunda edição.
E eu achei um monte de erro, fiquei bolado, que ódio, não sei o quê. Isso, 2020. Nenhum outro livro de Tordesilhas eu vou ter. Mas talvez se você tivesse voltado antes, não tivesse terminado, né? Agora você voltou só para corrigir os erros, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Mas então, vale a pena escrever? Apesar de todos esses... Vale a pena escrever RPG no Brasil? Excelente, excelente. Vamos lá. A questão é por que você faz isso. Tá? Se for para ficar rico, desiste. Desiste, porque, sabe, não vai ficar. Se for para você escrever para agradar os outros, desiste também. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é você que vai conseguir, né? Vai agradar alguns, mas todo mundo não dá. Agora, se for para você escrever porque você gosta, você quer trocar informação com pessoas e tal, vai, faça correndo, faça para ontem, sabe? Porque, veja bem, o Tordesilhas não é meu, o Tordesilhas é nosso. Volta e meia alguém chega e, Luiz, isso aqui, e vamos botar isso aqui, né? E aquilo muda o meu cenário, me muda e a gente vai crescendo. Então, se for por essa troca, nossa, como vale a pena? Como vale a pena? Então não dá para viver escrevendo batalha de RPG no Brasil? Você precisa ter um plano B? Olha, porque que acontece? Eu tenho um plano B para tudo, né? É como minha mente funciona. Mas eu acho que se eu tiver que escrever para ganhar dinheiro, então não vale a pena. Foi isso que eu quis dizer. Sabe? Porque se você for olhar a lista de material do Tordesilhas gratuito, é absurdamente grande. O Tordesilhas tem... Agora nós estamos lançando o 4º livro produto, livro pago. É o 4º. Mas o que nós temos de material gratuito, para você ter uma ideia, o último a Mônica lançou em março, que foi um RPG só escrito, totalmente produzido por mulheres. Só mulheres produziram aquela obra, sabe? Tem muita coisa. Então, se eu for escrever para ganhar dinheiro, eu acho que não vale a pena. O custo-benefício não vale a pena, porque eu vou estar destruindo, sabe, esse prazer de ver pessoas lendo, curtindo. Eu acho que não vale a pena. Porque você escreve o que você gosta, você escreve quando você gosta, quando você quer, como você gosta, né? E se você tivesse que viver disso, você teria que se sujeitar, né, a prazos, né? Você teria que se sujeitar a opiniões de mercado, né? E aí deixaria de ser uma arte e viraria um trabalho. Seria basicamente isso. Deixa de ser autêntico. Eu tinha um professor no meu aniversário que ele dizia que o mercado financeiro corrompe a arte. Né? Ele costumava dizer isso. Ele dizia, olha, o mercado financeiro ele financia, mas ele também corrompe à medida que você sempre tem que estar alimentando, né? Sempre tem que estar oferecendo alguma coisa para ele. É uma coisa que também a gente também não pode eximir o fato de que a gente precisa do dinheiro sempre. Claro. Né? Por exemplo, a gente já pensou muitas vezes em fazer algum tipo de financiamento recorrente, né? Um apoia-se, porque a gente precisa mesmo, né, de grana, claro que precisa, mas o desejo é escrever, a finalidade da escrita do Tordesilhas é a escrita em si, entende? É escrever. Não é a grana, o produto, entendeu? Entendo, perfeitamente. Essa é a ideia. Assim, né, a pessoa pensa que, mas, cara, ele só escreve, gente, leva tempo, né, gasta para poder editar um livro desse, você tem custo, sim, você tem, né, então ele não se edita sozinho, ele não sai lá da gaveta sozinho e vai para a prateleira, sim, precisa todo um processo, né, financeiro para isso, né, e ao mesmo tempo que você precisa do dinheiro para bancar, né, você também precisa da liberdade para criar, né. Você não pode se eximir nem de um e nem do outro.
Muita gente é altamente criativo, mas não edita, não publica porque falta exatamente dinheiro, a gente sabe disso, né? Sim, o grande problema, por exemplo, é a gráfica, entendeu? Uhum. A gráfica é pior do que... A gente gasta muito com a gráfica. É absurdo, assim. E é isso mesmo, precisa da grana, né? Não tem jeito. Mas como é que a gente tenta resolver isso? Fazendo muita coisa gratuita pra galera, tem muita coisa, e botando o preço baixo. O livro mais caro de todos eles até hoje foi R$55, entendeu? Você, hoje, RPG você encontra mais de R$150. Pronto. Outra coisa que é incrível, né? Os brasileiros sempre são mais baratos do que o importado, até porque também vem de fora, tem gasto de tradução, né, e tudo. Mas ainda assim, muitas pessoas preferem o que vem de fora, né? A gente sabe que existem livros importados fenomenais, ninguém vai entrar aqui no mérito da questão, né? Mas é necessário também que haja por parte também, né, de quem joga RPG também uma simpatia pela produção brasileira, né? Nós somos um país muito carente, né, de financiamento nessa área, né? Assim, na área da escrita como um todo. Não dá para viver escrevendo livro de RPG. Vou dizer uma coisa para você: aqui no Brasil não dá para viver escrevendo livro nenhum. Né? Aqui é complicado. Então, a maioria do pessoal que escreve até livro didático, né, para a escola e tudo, ele tem uma outra profissão, ele é professor, ele trabalha em alguma outra coisa. Porque aqui no Brasil o negócio é complicado. Ou eu estou enganada? Não. Um amigo meu, ele fala assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Né? Caramba, é verdade, o senhor também falava a mesma coisa. E tem um negócio engraçado que é assim, agora eu nem vou falar de escritor, vou falar de desenhistas, de artistas, né? Quando você está doente, você chama um médico, você paga pelo médico. Quando você precisa de um advogado, você paga o advogado, mas ninguém quer pagar o desenhista, né? Ninguém quer pagar o artista. Né? Ninguém quer pagar, é incrível, né? É impressionante. Mas assim, sobre essa coisa que tem a ver com o complexo de vira-lata, que você estava falando, eu não gosto muito de entrar no mérito do tipo, poxa, ninguém dá valor ao material nacional. Não tem que me dar valor porque eu sou nacional, eu só quero que leia. Pega meu livro e lê. Entendeu? Pega o livro do Jorge Valpassos e lê, do Jefferson Neves. E avalia pela qualidade do livro e não pelo lugar onde eu nasci. Me dá uma chance. Avalia pela qualidade do meu trabalho, e não pelo local onde eu nasci, não pelo fato de eu ter nascido em um berço de ouro, ou de eu ter nascido, né? Porque Machado de Assis está aí para confirmar o que eu digo, né? Um dos maiores escritores brasileiros era engraxate, né? Sim, porque veja, o primeiro livro eu escrevi 150 páginas. Eu não preciso falar por ele. Se a pessoa pegar o livro, ela vai ler. Tem argumento. Né? E eu estou falando de mim, mas o Jorge Valpassos, que é um gênio do RPG, lê o material, sabe? Só dá chance, só pega para ver. Não é uma questão de... Eu acho que as pessoas às vezes transformam isso num atrito. Tipo, chamou atenção que vem de fora. Não, tudo bem. Você pode continuar amando o teu material estrangeiro, mas só dá uma lida no material do Valpassos, do Igor Moreno, do Jefferson Neves, do Fabiano Nene, da Mônica de Faria. Só dá uma lida. Olha, a arte da capa do livro da Mônica, por exemplo, sabe? É isso que eu peço. Dê uma chance. É igual cinema. Cinema, por exemplo, dá uma chance, veja o filme. Eu lembro de um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, é um filme nacional que não saiu no cinema, que foi Uma História sobre Amor e Fúria. Lindo, maravilhoso, sabe? Nossa, o pessoal não deu chance. Veja, só dê a chance. Né? Não precisa ter atrito. Ou não veja porque eu sou brasileiro, mas veja. Né? É verdade, deixa o meu trabalho falar por mim, né? Deixa o meu trabalho. E por falar em trabalho, em falar, né?
Fala para a gente a respeito, né, do universo simulado, né? Na conversa que a gente teve antes desse bate-papo, você me disse que não era uma editora. Eu acho que é muito modesto da sua parte, afinal de contas, vocês estão aí editando livro, então você querendo ou não, pode ser uma editora pequena, mas é uma editora. Fala para a gente como surgiu, tá entendendo? Ao que ela se dedica, né? E eu vou deixar também, gente, no link, tá? Lá para os contar, para vocês conhecerem o trabalho dele lá, tá? Com o Universo Paralelo. É uma coisa, Universo Simulado, é uma coisa assim incrível, tá? O trabalho que eles fazem lá. E é muito, assim, importante que vocês conheçam, né? Que saibam mais a respeito, né, desse trabalho. Fala pra gente, então. Como eu te falei, eu tenho mania de sempre ter um plano B. Quando eu entrei no Seu Mundo da Redbox, eu pensei, vai ter 4 pessoas, 5 no máximo, que vão gostar do meu produto e elas podem me procurar depois. Como é que eu faço para que elas me encontrem? Aí eu tive a ideia de criar o Universo Simulado, que na época era um blog, um site normal e tal. E aí eu comecei a falar de cinema, que é a minha paixão. Criei um sisteminha, que era o D1, para poder começar a mostrar alguma coisa tal. Mas é interessante porque antes do Tordesilhas eu não tinha nada, sabe? Nada. Então a ideia foi, olha só a minha ideia, quando eu perder esse concurso, as 3 ou 4 pessoas que se interessarem no meu produto vai ter onde me encontrar. Acabou que nós vencemos o concurso, eu não imaginei que isso fosse acontecer. E aí a gente continuou com o Universo Simulado, lançando material, lançamos o Dogma, sempre gratuito. E aí, em 2019, nós lançamos o segundo livro do Tordesilhas, que foi o Tordesilhas Rum e Sangue. Rum e Sangue. E foi quando eu conheci a segunda pessoa mais importante da minha vida dentro desse universo do RPG, a senhorita Mônica de Faria. Ela conheceu o Tordesilhas jogando numa mesa, né, de RPG, ela gostou, me conheceu na CCXP de 2017, foi amor à primeira vista, né, amor de irmãos. Eu estou frisando isso porque o pessoal acha que a gente é casal, a gente não é não, gente, tá? Eu sou apaixonado por ela, mas como minha irmã, minha amiga, às vezes até minha patroa, porque ela, né, é a manda-chuva da parada, mas enfim. Algumas pessoas machistas acham que não pode existir esse tipo de amor entre homem e mulher, mas existe. Pois né? Exato. E assim, a Mônica foi um divisor de águas, porque foi ela que transformou o Universo Simulado no estúdio, na medida em que ela trouxe aquilo que me faltava. Eu não tinha visão nenhuma dessa parte gráfica, né, de arte. E ela nossa, a Mônica é incrível nessa parte. E aí, foi ali, entre eu e ela, que surgiu o estúdio Universo Simulado. A gente subiu de nível, né? E aí nós lançamos, de material físico, nós lançamos o Rum e Sangue. Ano passado nós lançamos o Oceano Desconhecido, né? Lançamos 2 jogos do Fabiano Neme, foram 2, lançamos várias coisas assim, novo do D1, sabe, o D6, a gente foi lançando material. Mas assim, tudo voltado para o Tordesilhas, não? Não. O do Tordesilhas foram só esses 2 mesmo, de material físico, foram só esses 2. Mas tem muita coisa em PDF gratuito lá dele. E aí, como é que as pessoas em casa fazem para ter acesso a esse material gratuito? Conta aí pro pessoal. É só entrar no site, vai lá, entra no nosso site, você pode ver pelo Dungeonice também. Eu tenho que atualizar, tem coisa que está faltando no Dungeonice, mas no site está completão. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp. As pessoas falam comigo diretamente pelo WhatsApp, não tem problema nenhum, eu sempre vou atender pelo Facebook, nós temos o grupo no Facebook também. Eu só não tenho Twitter, mas a Mônica tem Twitter. Eu me comprometo a colocar tudo aí na descrição, viu, pessoal? Para vocês depois irem lá conhecer de perto, né? Verem. Porque o pessoal às vezes reclama, pirataria, mas tem tanta coisa boa, né? Gratuita na internet, né? Que você pode ter acesso e às vezes não tem conhecimento. Né? Às vezes a pessoa não sabe que esse material está sendo disponibilizado gratuitamente, né?
E aí você pode, em vez de estar, né, pirateando, você pode estar lá pegando esse material que já está disponível gratuitamente, né? E vai também até incentivando os criadores a continuarem criando, né? Porque quando há assim. Mas esse ambiente lá também há um espaço de fórum, bate-papo, onde o pessoal pode conversar. Tem. O pessoal do Tordesilhas, eles é bem falante, né? Tanto no Face. E eles, inclusive, influenciam o cenário, né? Às vezes, assim, por exemplo, nós fizemos um concurso no Oceano Desconhecido, no livro Oceano Desconhecido, no conto dele tem uma charada. Você lê o livro, o conto inicial todo e tem uma charada. E aí o rapaz que conseguiu desvendar a charada, ele pôde escolher uma situação que iria acontecer no cenário. E agora na segunda edição já vai entrar com essa questão. Tem muito disso, o pessoal influencia diretamente no cenário. Por exemplo, alguém falou, Luiz Cláudio, eu quero o corpo seco no Tordesilhas. Aí vai o Luiz Cláudio fazer o corpo seco, e o corpo seco entrou, ele faz parte agora do universo Tordesilhas. Nós lançamos já o corpo seco como material gratuito, entendeu? Eles pedem coisas, pediram Godzilla, pediram King Kong, eu estou fazendo. E Luiz, atualmente tem um livro, né, do Universo Simulado que está em financiamento coletivo, né, que é da menina da Mônica, né? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito desse livro, está em financiamento coletivo, até quando vai? É pela Catarse? Sim, ele está no Catarse. Mais um link que eu vou ficar devendo para vocês, o link do financiamento coletivo do livro da Mônica Farias na Catarse. Esse é o primeiro livro do Tordesilhas que não sou eu que escrevo. E como eu te falei, eu gosto muito de ver a visão que outras pessoas têm, né? Nós tivemos até um material gratuito também lançado, que não foi eu que escrevi, quer dizer, eu fui um dos escritores, mas tiveram mais pessoas, que foi o Tordesilhas Destino de Cassandra. E a Mônica, foi a primeira vez que Mônica escreveu, se eu não me engano, alguma coisa para o Tordesilhas, mas eu tenho uma memória muito ruim. E no caso do Árvore das Artes Mágicas, é o primeiro livro dela, né? A primeira vez que alguém escreve para o Tordesilhas, que não sou eu, é justamente minha melhor amiga, né? Então, eu estou super animado, sabe? Eu fiz a edição desse material. Mônica, nós colocamos ele em financiamento coletivo na quarta-feira, dia 21. Hoje, dia 23 de abril, ele já está em 87%. Olha aí! Já basicamente assinado. E qual é a história dele? Vamos lá, qual é a história? Como eu te falei, Tordesilhas é muito louco, né? Ele é bem fantasia mesmo. Você imagina uma cidade, beleza? Uma cidade vertical. Por que vertical, você pergunta? Porque essa cidade, ela está no fóssil de uma árvore gigantesca, uma árvore colossal, né? Então é uma cidade vertical, e é uma cidade que aí você vai ter a desigualdade social dentro dessa estrutura. A raiz vai estar mais o pessoal do submundo, né? À medida que você vai subindo, vai mudando a escala social, vai melhorando a escala social. E ela é toda dedicada a artes mágicas, porque no mundo dos Tordesilhas, as especiarias, como eu falei, são artefatos mágicos. E a arte também não fica muito diferente. Então você pode criar um quadro que vai sair um dragão daquele quadro, ou fazer um quadro que canta, ou um livro que conta história para você, sabe? Você pode fazer esse tipo de coisa. E é um cenário assim muito louco. Aí é um suplemento, né? E aí vai trazer novas especializações, novos monstros, novos artefatos, né? Bem divertido, bem bacana. Inclusive, ênfase aqui que eu sou apaixonado, o tatuador místico, que é a pessoa que faz tatuagens com poderes mágicos, sabe? Ai, que legal! Muito bom. Bem diferente, bem interessante. Muito maneiro. E me diz assim, os projetos para o futuro, né? O que é que vem aí de Tordesilhas, o que é que vem aí do Universo Simulado, tanto da sua parte como da parte dos seus colaboradores, o que é que o nosso público em casa pode esperar, né? Agora para esse ano de 2021 e para o próximo, né? 2022. Vamos lá.
nós vamos lançar... Eu vou me focar mais em produto, né? Porque material gratuito a gente lança muito. Por exemplo, eu vou lançar na segunda-feira que vem um sistema genérico, que é o D1, eu vou estar refazendo o D1 e tal. Mas vamos focar nos produtos porque é o que a gente tem mais preocupação de fazer direito, né? Para não dar problema de prazo. Que é o seguinte, o próximo lançamento deve ser em setembro, que é o Sinistros e Monstros. Sinistros e Monstros é um RPG de terror sobre depressão para quem não tem depressão. Qual é a pegada de Sinistros e Monstros? Você vive numa cidade chamada Pacaca do Sul, e essa cidade ela é governada por monstros bizarros, esses monstros, mas só as crianças conseguem ver. Adolescente. Adulto não vê. O problema é que durante o jogo, na medida que você vai se fazendo coisas de adulto ou se traumatizando, a sua idade mental se afasta da sua idade física. E aí você para de ver os monstros. E aquilo que você não vê vai acabar te matando. Então, assim, esse livro foi um livro que eu escrevi porque eu perdi um aluno que era um filho para mim, para depressão. E eu percebi que ele tinha monstros que eu não conseguia. Muito triste, né? Felizmente, então, é uma realidade de muitos jovens, né, hoje em dia na nossa sociedade. Sim. Então, qual é a nossa busca? A nossa busca é que esse livro sirva, primeiro, para as pessoas entenderem que a depressão é uma doença grave e que aquela pessoa está lutando com demônios que você não enxerga. E segundo, a gente vai pegar uma parte do financiamento coletivo e vamos dar para uma assistência à vida, um grupo que luta pela vida. Nosso objetivo é... e também colocar o número daquele pessoal que o pessoal liga quando vai se matar, tem um disque anti-suicídio, sabe? E a gente vai colocar isso no livro para poder divulgar. A gente quer transformar esse trabalho numa luta pela vida, né? Então, Sinistros e Monstros para mim, mais importante do que o próprio Tordesilhas, ele é um grito pela vida. É uma bandeira que vale a pena erguer, né? Algo porque se vale a pena lutar. Né? Alguém precisa fazer alguma coisa pelos nossos jovens, né? Uma sociedade muito consumista, né? Uma sociedade muito egoísta, e os nossos jovens estão cada vez mais perdidos nessa sociedade. Esse é o nosso objetivo. Bom, para o final do ano, nós devemos estar lançando a segunda edição de Tordesilhas, Sabres e Caravelas, que é o basicão mesmo do Tordesilhas. Dessa vez para o sistema Vanguarda e com o cenário atualizado. Como assim atualizado? Alguns países que eu não mostrei na primeira edição vai aparecer na segunda, e a história avançou alguns anos. Então tiveram várias mudanças na geopolítica. Nós teremos povos novos, nós teremos opções novas, né? Então Tordesilhas, segunda edição, deve entrar, eu acredito que em dezembro, em financiamento coletivo. Aí, pessoal, vão juntando aí as moedas, né, para a gente poder ajudar o financiamento desse livro. Incrível. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa mudança de sistema, né? Porque a primeira edição do Tordesilhas era no sistema... Old Dragon. E agora vocês vão iniciar um sistema próprio, né? Que é o Vanguard. Ele é inspirado no D20, né? Mas tem características próprias. Eu queria que você comentasse assim pra gente o que motivou a mudança do sistema e um pouquinho sobre essas características próprias, para já ir deixando o pessoal já com aquela água na boca, né, aquela vontade, né? Já conversou comigo aqui, gente, eu já tô doida para ver o que isso vai dar, principalmente o negócio lá do touché, que ele vai contar para vocês explicar. Eu tô doida para jogar e gritar touché. Mas vamos lá, conta pro pessoal em casa o porquê dessa mudança, né, de sistema e o que o novo sistema vai acrescentar, né, tornando o Tordesilhas ainda melhor do que ele já é, né? O que aconteceu? Quando saiu o Tordesilhas, Sabres e Caravelas, primeira edição, uma das primeiras críticas que eu ouvi foi de um amigo meu chamado Thiago Rosa,
E ele falou assim, Luiz Cláudio, eu acho que o sistema Old Dragon não casa com o que você precisa no Tordesilhas. Porque Tordesilhas é de heroísmo, e o Old Dragon é mais voltado para o terror. Ele tem um pezinho no terror. Segundo o próprio criador, o Fabiano Neme, que é o que eu falei que é o meu sensei do RPG. E aí, isso já veio na minha cabeça por muito tempo. O Vanguarda não é uma criação só minha. Eu divido a criação do Vanguarda com a Mônica, né? A Mônica de Faria, o sistema é meu e dela. E o Fabiano Neme, que é o criador do Old Dragon e que está sempre ali com a gente também, meio que editando nós dois. Né? Ele faz uma edição. Especialmente quando os dois entram em desalinho, né? Um acha uma coisa, outro acha o outro, o Fabiano vem para dar com o pé no equilíbrio, né? É isso mesmo. Então, assim, porque isso é legal. Eu acho que eu sempre falo para a Mônica o seguinte: eu não quero que concorde comigo e nem quero concordar com ela, sabe? Eu acho que o debate faz a gente crescer, né? Desde que se debata com respeito. E a gente tem muito respeito pelo outro, né? Então, vamos lá. O que seria o Vanguarda? Esse foi o maior dilema, porque o Tordesilhas, ele não é terror, apesar de você poder jogar com terror nele, fica uma coisa meio Buffy, meio Supernatural, tá? Mas ele também não é ultra-heroísmo. Sabe aquele ultra-heroísmo com um personagem super apelão? Não é. Caramba, eu fiquei, sabe, o que ele é? E aí veio a resposta. Ele é sobre ousadia. Ousadia. E o que seria ser ousado? Seria não ter medo e seria ser criativo. Um herói diferente, né? Um herói próprio. Então, por exemplo, o Tordesilhas, o Vanguarda, ele valoriza ações espalhafatosas. Quanto mais criativo, mais espalhafatosa uma ação, mais bonificador você vai ganhar. Ele é um sistema baseado no D20, você sempre vai rolar um D20, mais o atributo, mais o MP se você estiver usando algum tipo de proficiência. Sempre vai fazer isso. Você não usa nenhum subsistema. Você só vai fazer isso. Se tiver os outros dados, como D6, né, D4, é só para ataque, né? Dano, no caso, para dano. Só para dano. E aí tem umas brincadeiras no sistema que é o seguinte: quando cai 1 ou 20 no D20, você tem que gritar touché antes do narrador. Pronto, tô doido pra ver como é que isso aí vai ser. Meu marido disse que acha que vai virar uma baderna na mesa, mas eu acho que vai ser uma baderna que vale a pena, tá entendendo? Uma baderna deliciosa. Só não pode jogar de madrugada que vai acordar todo mundo. Acordar os vizinhos todinho. Vou chamar a polícia. Vai ser um problema. Vai ser. Mas por quê? Porque qual é o nosso grande barato? Eu queria botar na tua mesa o sentimento do teu personagem. Eu acho que esse é o grande exercício. E o cenário não é vibrante, então você também tem que vibrar. Então, essa coisa de você só ficar jogando dado, acertou, isso não existe no Tordesilhas. Isso é um saco. Isso não existe. Você tem que ser criativo, você tem que, estar antenado, e você vai gritar quando aparecer o 20. Se você gritar quando aparecer um 20 no teu dado, é você que vai narrar, né, o que aconteceu. Então caiu é muito massa. Você narra. E se caiu um e você gritar touché antes do narrador, você não se arrebenta, você não vai ter problema. Você está protegido, né? Exatamente. Caraca, igual o Uno lá no joguinho de cartas. Exato. Mas isso também, se você não gritar touché, aí o narrador pinta e borda. Sabe aquele seu amigo que fica mexendo no celular enquanto você está narrando? Isso não vai acontecer no Tordesilhas, porque não pode perder o touché, você não está. Mas você resolveu esse problema aí do celular, né? Que arranca o sono de muitos narradores, né? Como é que eu faço para fazer a campanha ficar mais interessante do que a mensagem do amigo dele lá? Exatamente. E a gritaria também tem outro ponto, que é o enguarde, né? O enguarda. Por quê? No Vanguarda, a iniciativa ela é feita narrativamente. É quem tem a possibilidade narrativa de atacar é que vai atacar.
Agora, se você atacar, a primeira vez que você atacar, você gritar engorde, né? Você ganha bônus. Mas tem que gritar, tanto você quanto o seu personagem, né? O sistema é muito assim. O sistema flerta muito com o narrativismo. Por exemplo, se o seu desempenho no teste for maior do que 21, um dos teus amigos vai narrar o que aconteceu. Entendeu? E isso torna a coisa muito mais dinâmica, mais divertida. Com certeza, mais participativo e assim leva, né, as pessoas a serem mais criativas, né? Ele tem que estar sempre preparado, porque a qualquer momento ele pode ter que narrar alguma coisa para o colega, né? Também terem mais empatia, né? Sentirem-se mais um pouco no corpo do colega, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita simpatia, né? Então, quer dizer, é um sistema que promete, né? Ele está chegando aí cheio de ideias interessantes e nós aqui vamos ficar de olho, acompanhando, viu, no canal Oficina Nerd vai ficar acompanhando de perto a chegada aí do Vanguard. Que pena que é só em dezembro, nós já estamos aqui contando, né, os minutos. Mas olha só, o playtest já saiu e agora para maio nós vamos atualizar o playtest. Tá? Gratuito, é só chegar lá, baixar, se divertir. Já dá para ir conhecendo a dinâmica e se acostumando, né? Para não ter assim aquele choque com a mudança, né, de sistema. E o interessante que eu percebi é que, apesar de você dizer que ele flerta com o narrativismo, ele faz isso sem abrir mão, né, do mecanismo de teste, sem abrir mão da aleatoriedade, que torna o RPG único, né? Porque muita gente diz assim, vamos só narrar, mas se for só para narrar, né, a gente senta com os vizinhos e conta história, né, como a gente tá batendo papo aqui. O RPG, ele é mais do que só sentar para narrar, ele tem a questão da aleatoriedade que tem que ser respeitada, que é a alma do RPG, né? Exatamente, a gente faz essa brincadeira. E ele acaba sendo muito fácil, porque você não tem subsistemas, né, é só isso, um D20, mas atributo, até para jogar magia é assim. Né? Que legal. Qual é o lance? A gente não gosta muito do método vanciano, porque Tordesilhas é sobre improviso e sobre ousadia, né? Então, como é que você faz para invocar magia, por exemplo? Você rola teste. E aí é aquele mesmo efeito. Você pode moldar a magia, também pode se descontrolar e dar um pepino monstruoso na tua vida, né? Ele também é feito dessa maneira. Eu acho que isso torna o jogo mais dinâmico, mais divertido. E um cenário ousado, ele requer um sistema ousado, né? Um sistema vanguarda, né? Então vamos aguardar aí a chegada do Vanguarda. Olha, o tempo voa e a gente se perde quando fala sobre coisas que a gente gosta, na verdade. Então parece assim que o tempo não passa, mas assim, a gente também queria que você compartilhasse assim conosco, porque você já fez muita coisa, né, pelo RPG, embora você diga que não gosta de ir para evento, que não se sente bem em evento e tudo, mas ao seu jeito, da sua maneira, você já deu muita contribuição. Se houve, a gente queria assim também saber, nós de casa, né, os convidados, se houve assim algum projeto que você participou que você não gostou, que não valeu a pena o tempo que você investiu, tá entendendo? Alguma coisa que você pudesse assim compartilhar com a gente, uma experiência que, né, essa realmente eu me arrependi de ter participado. Houve? Caramba, ótima pergunta, ninguém nunca me fez essa pergunta. Nossa, que excelente pergunta. Não, porque o que acontece? Já aconteceu de eu ter que de começar um projeto que eu não estava gostando muito, mas aí eu fui negociando, fui trabalhando e fui endireitando a coisa, né? Eu acho que até hoje, com o RPG, eu só tive um jogo onde uma pessoa narrou Tordesilhas para mim. E não foi bem um projeto, mas foi um momento que eu fiquei muito desconfortável, eu odiei o jogo e a minha vontade era sair correndo, sabe, pelo amor de Deus, eu fugi daqui. Eu acho que o mais próximo da tua pergunta foi isso. Em podcast. Tu chegou a fazer um? Eu tinha um podcast, o Universo Cast, nós ficamos por anos fazendo podcast, dá um trabalho absurdo, né? Retorno quase zero.
E um grande. Esse eu me arrependi de ter feito, porque era muito divertido, mas conforme foi profissionalizando, as pessoas faltavam, as pessoas. Ali realmente o tanto que eu desisti. Esse acho que foi a única coisa que eu desisti. Mas assim, não valia a pena por causa das outras pessoas envolvidas. As outras pessoas envolvidas não levavam a sério o projeto. E o que acontece? Podcast é uma coisa que eu sou apaixonado, tá? Eu adoro podcast. Mas podcast, para você fazer sozinho, o ritmo é muito ruim. Porque você só fala. Não então você depende dos outros. Uhum. Né? Vira quase aula, né? Você sozinho. Porque aqui a gente tem várias linguagens, né? Eu posso estar gesticulando, eu posso botar uma roupa, eu posso brincar, mas só a voz é muito difícil. Muito difícil. E precisa haver uma variação de opiniões, né? Para poder prender a atenção de quem está ouvindo, né? Eu concordo com você. Um podcast só uma pessoa, ela tem que ser realmente muito mesmo interessante para poder, né? Mas assim, Luiz, você não é muito de desistir, né? A palavra desistir não é muito frequente no seu. Acho que é por isso que você diz que eu não tenho nada que eu tenha assim me arrependido. Porque você não é de chutar o balde, você é mais de correr, pegar a água e botar em outro balde e resolver, né? Tu sabe que eu nunca tinha percebido isso em mim, né? Quando você falou isso, eu estou pensando aqui. Eu acho que nunca desisti, né? Tem um youtuber chamado Will Dettini que ensina a fazer musculação e tal, mas ele tem uma frase que eu acho bem interessante. Ele fala assim: se for para desistir, desiste de ser fraco. Legal. Sabe? E eu acho que tem um ditado romano que eu uso muito para minha vida, que é: se queres paz, prepare-te para a guerra. Você não vai ter facilidade. Essa frase é incrível e é pura verdade. Se você quer paz, prepare-se para a guerra, né? Exato. E desculpa, peraí. Pô, desculpa. O meu celular bem despertou, me desculpa. Não, tudo bem. Pegou. Pronto, desliguei. Então, assim, eu não sei, realmente não sou muito de desistir mesmo, não. Mas acho que isso também é muito da luta, né? Uma vez perguntaram e no assim... momento não chega a ser um defeito? Sim. Eu sofro por não desistir. Eu sofro, tá? Eu sofro, porque às vezes o ideal seria largar. Mas eu não consigo, sabe? Tem um ditado, uma brincadeira na luta que perguntam assim: quanto tempo demora uma pessoa normal pegar a faixa preta? E aí a pessoa responde: olha, uma pessoa normal não pega a faixa preta. Uma pessoa normal não pega. Porque você tem que ser obcecado, né? Tem que ser realmente fazer do esporte a sua vida, né? Isso é um fato. Porque no esporte, como em quase tudo na vida, não existe meio termo. Se você quer ser o melhor, você tem que se dedicar 100%, né? Sim. Mas deixa eu trazer um ponto, você está coberta de razão. Eu sofro, porque não consigo, sabe? E não adianta. Às vezes, eu escolho não entrar em alguma coisa. É mais fácil do que desistir depois. Exato. Por exemplo, eu escolhi não ter mais podcast. Eu falei, não vou ter. Por exemplo, eu tô segurando para fazer um canal de stream de jogos há muito tempo. Tem mais de um ano que eu estou segurando, porque se eu começar, eu não vou parar. Então, eu acho até que isso é uma coisa também para as pessoas... Desculpa estar me delongando. Não, fica à vontade. Existe um pensamento chamado essencialista. O essencialismo é baseado num livro que tem chamado Essencialismo, então vale a pena procurar. E uma das coisas que ele fala é: escolha o projeto que você vai abraçar. Entendeu? Eu já sou minimalista por natureza, então eu sou minimalista. Eu tenho poucas coisas aqui. Eu moro num dojo, eu não moro numa casa, eu moro num dojo. Então eu tenho poucas coisas, eu tento não acumular. E também tento não acumular tarefa, porque se eu pegar, eu não vou largar. Então é bom pensar um pouco nisso, às vezes, sabe? Porque... tem essa vantagem, né? Porque você se torna mais cauteloso, né? Você não entra em qualquer coisa, porque você se conhece, sabe que não vai parar, né? Então é melhor ter esse cuidado, né? E a cultura japonesa, ela fala que quando você elaborou uma coisa, ela já existe.
Então você tem que terminar. E quando a tua cabeça vira um cemitério de ideias abandonadas, você perde a paz. Caramba, que legal. E é verdade. Você fica, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse continuado aquilo, se eu não tivesse desistido. Esses acaba com a paz de espírito da pessoa, né? Sabe? Então tem uma amiga minha que diz, é melhor se arrepender de ter feito, né, do que de não ter feito. Só que tem um outro ponto que é muito importante entender, que é o seguinte: o teu trabalho precisa que você amadureça. Eu tenho um livro que eu ainda não lancei, é um romance, tá? Que eu comecei a escrever antes do Tordesilhas. Aí eu parei. Tá igual a história do meu também, que eu tô com 3, 4 anos e não consigo terminar. E aí, mas olha só, desculpa estar falando muito sobre isso, mas é porque talvez isso ajude até mesmo você. Fica à vontade. Eu escrevo muito baseado em sentimentos, né? Então eu tive um sentimento, não lembro quando foi, eu acho que talvez foi antes do Tordesilhas. E aí eu escrevi a primeira parte, em algum momento da minha vida eu escrevi outra parte do livro, e aí, há coisa de 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, eu simplesmente escrevi todo, de uma vez só. Assim, papo de 3 meses, eu não sei, assim, você escreve tudo. E eu entendo que o ponto foi que eu estava amadurecendo para conectar aquelas emoções. Aí você fala, de certa forma você não desistiu? Não, porque eu não desisti de escrever. Eu parei de escrever aquele. Mas eu não desisti de escrever. E nem jogou fora aquele material. Exato. Não, estava esperando o momento certo da inspiração chegar, né? E é por isso que eu falo, eu nunca faço uma coisa só. Eu tenho vários livros aqui que eu estou escrevendo ao mesmo tempo. RPG, ficção, livro-jogo. Mas o que você tem que fazer, você, eu, todo mundo, tá? É escrever. Arruma um horário e escreve. Mas tem namorado, dana-se. A minha tá no sofá aqui me esperando, sabe? Não tem problema. Escreve, sabe? Nem é sofá, é tatame, mas tudo bem. Olha só, escreve, não deixa de escrever, sabe? Não deixa de escrever. Pedir desculpas à namorada do Luiz Claro, não sabíamos que ela estava aí, né? Não, por isso estamos aqui nessa conversa tão tranquila, né? E a bichinha esperando por você, devia ter nos avisado. Não, ela está desenhando, é desenhista também, né? Ela mostrou para mim aqui, eu sei que eu estou sem óculos, não vi nada, gata, desculpa. Luiz, então, assim, a gente queria agora te pedir para você fazer assim, uma reflexão, né, sobre a importância que o RPG teve na sua vida, tá entendendo? Não, mas espera, eu vou voltar. Antes dessa, eu quero perguntar uma outra coisa. Peraí, gente, calma, gente, em casa. Não, ele vai responder, ele vai fazer a reflexão sobre o RPG, mas antes, uma outra pergunta, senão ela não encaixa mais depois. A pergunta é o seguinte: você disse que é tímido e não gosta muito de ir para eventos. Como foi assim, a primeira sensação quando alguém te reconheceu, quando alguém disse, esse é o escritor do Tordesilhas? Alguém alguma vez já te pediu autógrafo? Como é que foi assim? Compartilha aí com o pessoal em casa. Eu faço poker face, né? Aquela cara de jogador de poker assim, do tipo, tudo bem, mas por dentro tô tremendo, né? Mas, imagino. Foi incrível, né? A primeira vez que eu vi o pôster, né, daquilo que seria a capa do livro, nem tinha sido lançado, mas fizeram o pôster, e eu vi as 2 pessoas que me inspiraram, porque a capa do primeiro livro do Tordesilhas são 2 pessoas. Como eu falei, minha ex-esposa e um homem negro. E aquele homem negro foi o meu sensei, um dos senseis que eu tive na minha vida, que morreu para salvar uma menina. Sabe? Ele foi salvar uma garota de um assalto e morreu. Claro. E quando eu vi aquilo, sabe, e as pessoas comentando, ninguém sabia que eu era escritor, porque eu sou meio tímido, então eu não falo que eu escrevi o livro, né? Eu não chego, eu sou o escritor, não, eu não faço isso. Eu fico quieto, a paisana, né? E aquilo foi uma emoção muito grande, sabe? Mas a maior emoção que eu tive até hoje com o Tordesilhas foi quando uma pessoa leu o conto inicial do Tordesilhas, primeira edição,
que é um conto que fala sobre seguir, sabe? Vai, luta pelo que você quer, né? Caminha. E a pessoa me falou, Luiz Cláudio, eu queria fazer faculdade, eu achava que eu era incapaz, e aquele conto, ele me inspirou, sabe? Aquele dia, eu falei, tudo valeu a pena. Enfim, nossa, eu me trouxe emoção aqui. Mas olha, eu vou te falar, cada foto, cada autógrafo é único. Cada vez que alguém entra em contato pelo Zap, pô, Luiz, adorei, ou então, pô, Luiz, estou com uma ideia, pô, Luiz, eu quero escrever para de você. Nossa. Muito bom, né? Vale. Sensação, eu imagino. Agora vamos à reflexão a respeito do papel do RPG na sua vida. Como você acha que teria sido a sua vida se você não tivesse conhecido o RPG de mesa? A reflexão seria essa. Qual a importância do RPG de mesa? Como ele modificou a sua vida? Como ele contribuiu? Compartilha aí com a gente, o pessoal em casa quer saber. Eu vou definir em uma única palavra, que eu acho que talvez seja a palavra mais importante hoje, que nós estávamos perdendo e a pandemia fez a gente perceber a importância: conexão. Conexão. Eu, com o Tordesilhas, eu primeiro me conectei comigo, né? Depois me conectei com outras pessoas, e a gente sempre muda quando a gente tem contato com o outro, né? A gente cresce, eu acho que, com certeza, o que acontece, qual é a função da arte, pelo menos para mim, quando eu sento e escrevo, eu sempre falo muito isso com o Mônica, eu falo, acima de tudo, a gente é escritor, né? A gente traz emoção. Eu não penso, eu sou um designer de jogos, não sou escritor, né? A arte me dá suavidade. Sem escrever o Tordesilhas, eu seria apenas um lutador. E isso é muito sobre... Diga o que quiser, mas a luta é sobre machucar pessoas. E a arte é sobre fazer pessoas crescerem. Ser professor é sobre fazer as pessoas crescerem. E é legal porque com o Tordesilhas, com o sentimento que a gente tenta causar no Tordesilhas, você atinge a pessoa num ponto muito, muito, muito mais profundo, que é aquela coisa de ouse, sabe? Vai lá, faz, cara. Porra, não desiste, entendeu? É o que eu tento sempre mostrar. Então, conexão é a palavra. Eu estou me conectando com você, sabe? Com o seu marido, eu dou várias dicas do sistema, com a Mônica, com o Fabiano, sabe? Com tanta gente. A gente nem mora no mesmo estado, não haveria outra maneira da gente se encontrar, né? Então você conhece tanta gente, né, nesse mundo, conhece do RPG, e todos são pessoas assim, gente que contribui, né, para a vida da gente, contribuem, né, para fazer a gente crescer como ser humano. Então é um prazer assim, muito grande conhecer você, Luiz. E eu queria, sim, pedir a você, né, que falasse para os narradores, jogadores que estão em casa, que têm vontade de escrever, né, o seu próprio material, têm vontade de editar, mas tem aquela vozinha lá, aquele pessoal chato falando, mas ninguém vai ler isso, você não é capaz. O que você diria para esse pessoal? Qual seria a palavra, né, que você gostaria de deixar para essas pessoas? Vamos lá. Eu vou dizer para você que está me ouvindo, eu não sou um super-homem, tá? Eu não penso em mim como alguém que tem um dom, né, um poder mágico capaz de criar jogos de RPG ou de escrever. Eu sou apenas alguém que senta e trabalha duro para que aquilo aconteça. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica: escreva porque você gosta. Não pense em agradar os outros, porque você não vai conseguir, e não pense em dinheiro, porque não vale a pena. Não vale a pena. O dinheiro, a gente aprende, a grana, a gente aprende que é uma consequência do trabalho duro. Não deve ser o final, né? Segundo, aprenda a controlar o seu ego, como eu já falei antes. Isso é uma coisa muito importante. E controle suas emoções, porque você vai ouvir muito mais não do que sim, mas não significa que o não que te deram está certo, né?
e não deve ser determinante. Você é do tamanho dos teus sonhos. Né? O que não vale a pena é você chegar numa certa etapa da tua vida e você descobrir que você nunca foi o ator principal, foi sempre coadjuvante. Não crie desculpa para você, vá lá e faz. Eu tive uma amiga que ela falou assim para mim, pô, Luiz, eu tenho medo, na época da faculdade, eu acho que eu não vou conseguir concluir o curso. E eu disse para ela assim, quando eu entro em alguma coisa, eu penso que não existe possibilidade de voltar atrás. Sabe, eu não penso no recuo, não penso no em si. Porque quando você começa a pensar no em si, essas duas frases te amaldiçoam. No em si. Se você me permite, eu vou contar uma história rapidinho. Eu faço escalada sem corda. Né? A gente faz escalada livre. E eu tenho um primo que, hoje ele já é adulto, mas na época ele era uma criança, assim, um adolescente. E a gente estava indo fazer escalada, eu, ele e meus alunos de luta. Uhum. E aí, quando a gente estava na estrada, eu falei, olha lá, Igor, o sonho dele era trabalhar com cinema, né? Eu falei, olha lá, Igor, aquela muralha ali, ó, a gente vai, é uma muralha de pedra, né? Porque é um paredão, a gente vai escalar aquilo. E ele riu achando que era piada. Na medida que a gente foi caminhando, né, que a gente foi brincando e foi escalando, ele esqueceu daquele comentário. E quando nós chegamos lá em cima, eu falei, você lembra daquele paredão que você achou que era impossível? Você acabou de escalar. O que é impossível para você é só um ponto de vista. A caminhada fortalece as pernas, vai te fazer encontrar pessoas que vão te ajudar, vai te amadurecer, e você descobre que o intransponível era só um desafio. Então vai lá, corre atrás. Hoje ele trabalha com cinema. Olha aí, que maravilha, né? E enquanto você falava aqui, eu me lembrei daquela frase famosíssima, né, do grande Fernando Pessoa, né, quando ele fala que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Um português, né? Um poema belíssimo, e é verdade. Gente. Tudo que você abraça, né, de coração e luta vale a pena, né? Então vocês estão em casa, não desistam dos seus sonhos, se inspirem, né, no Luiz, em pessoas como Luiz, né, que acreditam naquilo que querem e corre atrás, porque também só acreditar não basta, né? Tem que correr atrás. Gente, que papo gostoso, né? Foi longo, mas foi muito agradável, tá certo? Luiz, foi um prazer muito grande ter você aqui conosco. Vocês que estão em casa, ficaram com a gente até aqui. O meu agradecimento, né? O meu sincero agradecimento. Esperamos ter contribuído, né, com a nossa experiência aqui de vida para ajudar vocês a tomarem as decisões, as melhores opções, né, da vida de vocês e não desistirem, seguirem em frente, eu acho, não desistir nunca, né? E é isso aí, agradecer, tá? Infelizmente nós vamos ter que encerrar, né, o nosso bate-papo e quem sabe numa outra oportunidade, daqui para dezembro, né, quando sair o novo, o Luiz volta de novo para a gente falar mais a respeito do trabalho incrível que ele está desenvolvendo. Então, Luiz, você gostaria de dizer umas últimas palavras de despedida para o pessoal, agradecer, né? Fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês, claro, por essa oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer para mim também, o professor Ané. Quero pedir, se o pessoal se quiser conhecer o material nosso, para visitar o Universo Simulado, e se quiserem também participar do financiamento coletivo do Tordesilhas, a Árvore das Artes Mágicas, vai lá, participa. Se não tiver dinheiro para participar do financiamento, vai no nosso site, tem muito material gratuito para você se divertir, joga, se diverte, né? Porque é isso, o importante mesmo é essa conexão. Muito obrigado por tudo, de verdade, vocês são incríveis. E o pessoal que joga Tordesilhas, que faz parte do grupo, sabe, do Face, galera, eu amo vocês me inspiram demais. Obrigado por vocês existirem na minha vida. Obrigado por destruírem minha vida social. Pois é verdade. Então, há certos preços que a gente precisa pagar para poder alcançar os objetivos, né? E para você que está em casa, nosso obrigado, nosso carinho. E é isso aí, gente. Compartilhe esse vídeo.
vídeo, tá? Para que outras pessoas possam conhecer esse exemplo de vida que é o Luiz Cláudio Gonçalves e possam também conhecer lá o trabalho dele, o Tordesilha. E no mais, ativa lá o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita gente legal que vai aparecer aqui ainda para conversar com a gente. E é só isso mesmo que eu queria agradecer. Fiquem com Deus, né? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal.